Continuando o nosso bate-papo sobre a termologia, diria que não mais sobre termologia, o que estamos discutindo é a estrutura da matéria. Queremos compreender como a matéria é constituída e entender os diversos fenômenos que a matéria apresenta para a gente. No último bate-papo nosso, eu falei sobre a lei de Coulomb, que deixava claro para a gente que a força de atração e de repulsão, ou seja, a força de interação entre duas cargas, ela é proporcional ao produto entre as cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, ficou claro para a gente que essa força de atração ou de repulsão entre as cargas e, consequentemente, a força de atração entre as moléculas depende muito da distância entre elas. Então, é por isso que, ao dar calor, as moléculas ficaram mais agitadas e se afastaram, automaticamente essa força de atração entre elas vai reduzir muito. E aí você vai ter as mudanças de estado físico da matéria. Você tinha inicialmente uma estrutura rígida que corresponde a um material qualquer no estado sólido, por exemplo, gelo. Você deu calor, as moléculas ficaram mais agitadas, se afastaram, então essa força de atração ela reduz. Então agora você tem o mesmo material que a água, mas você tem algo rígido? Não, porque agora a força de atração entre as moléculas é menor. Então, basicamente, os estados físicos da matéria estão associados à distribuição espacial das moléculas. E a gente sabe, quanto mais distantes estão as moléculas, menor vai ser essa força de atração, essa força que une as moléculas. Agora, a gente precisa saber também que a maioria dos sólidos, eles têm uma estrutura cristalina, ou seja, se reúnem estruturas organizadas e essas estruturas se repetem. Então é algo muito interessante, parece que alguém pegou essas moléculas e saiu organizando. Agora é bom saber que o simples fato de arrumar as moléculas de uma forma diferente, você pode ter dois materiais completamente diferentes. Por exemplo, a grafite e o diamante são formados puramente por carbono. Agora, pelo simples fato dos átomos de carbono se organizarem de formas diferentes, eu tenho dois materiais completamente diferentes. Temos a grafite encontrada nos lápis, por exemplo, e temos o diamante, que é um material belíssimo e raro e, portanto, muito valioso. Sim, Marivolta, agora nessa história eu não entendi o de entre os elétrons. Eu já sei que os átomos vão se unir formando redes cristalinas, ou seja, uma estrutura bem organizada. E os elétrons nessa história? Os elétrons, eles ficam como uma nuvem em torno dessas moléculas. Agora, lembrando o seguinte, existem materiais que os elétrons estão fortemente ligados aos átomos, ou seja, ligados aos núcleos atômicos. Esses materiais a gente diz que são materiais isolantes. Isolante em qual sentido? São materiais que eles não conduzem com facilidade nem o calor, nem a energia elétrica. Como assim? Eu não entendi. O elétron entra nessa história como? Preste atenção, em todo e qualquer material, você tem lá o núcleo e os elétrons girando em torno dele. Aí é o átomo. Esses átomos se uniram formando as moléculas. Porém, existem materiais que alguns elétrons estão fracamente ligados aos núcleos atômicos, ou seja, ele tem liberdade de movimento. Agora, naturalmente, ele tem um movimento aleatório, ele sobe, ele desce, ele vai para um lado, ele vai para o outro. Não tem um movimento organizado, ordenado. Porém, o que é que acontece? Suponha que eu tenha um fio de cobre. Nas extremidades do fio de cobre, eu estabeleço regiões com quantidade de cargas diferentes. Ou seja, numa extremidade do fio de cobre, eu estabeleço um excesso de cargas positivas. Na outra extremidade, um excesso de cargas negativas. Peraí, Marivolta, isso aí é o que aparece nas pilhas. Eu tenho um lado positivo, quer dizer, um excesso de cargas positivas, e um lado negativo, um excesso de cargas negativas. Então esta é a ideia das pilhas. Então, se eu tenho regiões com cargas diferentes, as cargas vão querer migrar. Peraí, mas quem tem liberdade de movimento?
Quem tem liberdade de movimento são os elétrons. Então, os elétrons começam a entrar em um movimento ordenado, que é o que nós chamamos de corrente elétrica. E o choque é justamente o resultado desta corrente elétrica, ou seja, da passagem das cargas elétricas através do nosso corpo. Agora, regiões com quantidades de cargas diferentes, regiões com energia elétrica diferente. Só que para facilitar o nosso estudo, a gente pega aquela quantidade de energia e divide pela quantidade de carga que tem ali. E aí a gente acha o que nós chamamos de potencial elétrico. Ficou complicado. Não, agora vai ficar mais tranquilo. Eu tenho regiões com energia elétrica diferente. Aí eu faço a tradução. Eu tenho regiões com potencial elétrico diferente. Eu tenho uma diferença de potencial. Por que tanta complicação? Por que não dizer regiões com quantidade de cargas diferentes? Ou regiões com quantidade de energia elétrica diferente? Por que falar em diferença de potencial? Porque é algo que a gente consegue medir. Existe um voltímetro que ele me fornece justamente a diferença de potencial, que é dada em volts. Então agora eu quero mostrar que dá para medir a diferença de potencial, que também é conhecida como tensão. Eu tenho aqui um multiteste. Multi por quê? Porque ele não mede apenas tensão, ele mede corrente elétrica, ele mede resistência elétrica. Mas o nosso interesse é a tensão, é a DDP. Então eu quero saber qual é a diferença de potencial fornecida pela rede elétrica, aqui para a minha casa. O valor indicado é de 126 volts. Então, o que eu quero que vocês fixem é justamente o seguinte: no material condutor existem elétrons livres. E esses elétrons livres que vão entrar em movimento quando a gente estabelecer uma diferença de potencial. Ou seja, vou pegar esse material e vou colocar nas extremidades deles concentrações de cargas diferentes. Ou seja, eu vou ligar esse material a uma pilha ou aos fios lá da tomada. E aí o que é que acontece? Os elétrons livres vão entrar em movimento, gerando o que a gente chama de corrente elétrica. Por outro lado, se eu tenho um material isolante, todos os elétrons estão fortemente ligados aos núcleos atômicos. Não tem elétrons livres. Então, mesmo que eu estabeleça a diferença de potencial entre as extremidades desse material, eu não vou ter um movimento ordenado de elétrons, eu não vou ter uma corrente elétrica. Um exemplo de material condutor de eletricidade, todos os metais. Um exemplo de material isolante, borracha, plástico, madeira. E repetindo, todo bom condutor de eletricidade é um bom condutor de calor. Então aqui eu fiz uma montagem experimental justamente para mostrar para vocês materiais condutores e materiais isolantes. Só lembrando, condutores têm elétrons livres. São esses elétrons que vão entrar em movimento, gerando o que nós chamamos de corrente elétrica. E os materiais isolantes não têm elétrons livres. Então vamos lá, eu peguei a lâmpada aqui e liguei a uma tomada. Só que eu cortei um fio da lâmpada de tal forma que, se eu afasto as pontas, a lâmpada está desligada. Se eu toco uma ponta na outra, a lâmpada acende. Então vamos nessa. Tenho aqui um material metálico. Será que ele conduz? Conduzir significa a lâmpada acender. Vamos ver? Ó, acendeu. O metal é um bom condutor. Agora vamos verificar se a borracha é condutora ou isolante. Será que a lâmpada vai acender? Não, a borracha é isolante. E finalmente vamos ver aqui o plástico. O plástico é condutor, isolante, isolante. Eu fiz uma outra montagem experimental, só que muito mais sensível, usando transistores. Então a lógica é a mesma. Liguei. Se eu tocar as pontas, ó, a lâmpada acende e emite um som. Ok? Se eu coloco aqui na borracha,
A lâmpada não acende nem emite o som. A borracha é isolante. Se eu coloco aqui no metal, a lâmpada acende e emite o som. O metal é condutor. E agora, se eu pegar nas pontas, o que é que acontece? A lâmpada acende e emite o som, mostrando que o corpo humano ele é condutor de energia elétrica. Agora, Marivaldo, eu não entendo muito bem o raio. O que é o raio? Devido às correntes de convecção, ou seja, eu tenho a todo momento o ar quente subindo e o ar frio descendo. Dentro das nuvens, essas massas de ar estão em constante atrito, gerando a eletrização por atrito. Então, você tem lá uma parte da nuvem que vai ficar carregada positivamente, outra parte da nuvem que vai ficar carregada negativamente. O ar, ele é um material isolante. É por isso que você não percebe cargas pulando de um fio da tomada para o outro, porque no meio ali você tem um ar que é isolante. Porém, quando a concentração de carga é muito grande, o ar não consegue segurar, ou seja, não existe isolante perfeito. Então, o que é que acontece? As cargas negativas elas vão tender a migrar para a região onde está concentrada lá as cargas positivas. Esse movimento dos elétrons é o que a gente vê como sendo raio. Então, o raio é o movimento de cargas elétricas. E aqui eu dou uma dica. Se, por exemplo, eu tenho lá o tempo bastante armado, nublado, e de repente eu percebo meus fios de cabelo começarem a ficar eriçados, eu posso ter uma nuvem lá carregada positivamente, e aí ela começa a atrair meus elétrons. Então os fios de cabelos vão ficar cheios de elétrons, com excesso de elétrons. Os fios de cabelo vão ficar com cargas negativas. Então, se dois fios de cabelo estão com cargas negativas, cargas de mesmo sinal se repelem. Então meus fios de cabelo começam a se afastar um do outro. Ou seja, eu começo a ficar com os fios de cabelos eriçados. E aí, o que é que eu sei? Está prestes a cair um raio. E aí eu tenho que me proteger. Só que também vocês devem saber que sempre que você tiver uma região pontiaguda, a concentração de cargas nessa região é maior. Ou seja, é o que nós chamamos de poder das pontas. As pontas atraem raios. Um para-raio nada mais é que uma haste cheia de pontas. Por quê? Essas pontas vão atrair raios que tendem a cair nesta região. Então, ao invés de cair em cima de uma pessoa, vai cair naquela ponta, que por sua vez está ligada à Terra através de um cabo. Ou seja, toda a descarga que caiu na ponta, ela vai ser escoada para a Terra. Peraí, então quer dizer que se eu estou numa planície, se eu estou numa região plana, eu represento uma ponta. Então, o raio, ao invés de cair em qualquer lugar, ele vai ser atraído por mim, ele vai cair em cima de mim. Exatamente. Uma árvore também representa uma ponta. Então, um péssimo lugar para tentar se proteger de um raio é ficar embaixo de uma árvore, pois ela representa uma ponta, ela vai atrair esse raio.